Até o fim desse vídeo você vai aprender a criar um dashboard como esse que você está vendo na tela, com dados do MetaEds, com dados do GA4. Você vai conseguir criar cards, gráficos, tabelas, tudo sem digitar nenhuma linha de código. E no fim você vai conseguir ainda exportar esse dashboard e mandar para quem você quiser. Então fica comigo para você ver como funciona. Então vamos lá, né? O que você precisa fazer para criar esse dashboard? Você precisa ter aqui o aplicativo do Cloud no seu desktop e nós vamos utilizar o Cloud Cowork. Então você pode vir aqui e selecionar o Cloud Cowork. Pronto, você chegando nessa tela, agora nós precisamos ir na parte de conectores. Então nós vamos clicar em Customize aqui, Conectores, e aqui nós vamos garantir que o conector do MetaEds esteja adicionado. Caso ele não esteja adicionado, você pode vir aqui, colocar em Navegar Conectores e colocar aqui, ó, MetaEds. Eu fiz um vídeo mostrando mais a fundo como utilizar esse conector. Eu vou deixar aqui no card para você ver depois. Mas beleza, adicionou o conector do MetaEds, nós podemos voltar aqui no Cowork e agora, com um único prompt, nós podemos criar um dashboard com dados em tempo real de tráfego pago. Então beleza, vou colar um prompt aqui que eu fiz. E qual que é a sacada desse prompt? Você tem que pedir para o Cloud criar um Live Artifact, que seria um dashboard aí com dados em tempo real. E ele tem que estar sempre vinculado a um conector. No caso, a gente está utilizando aqui o nosso conector do MetaEds. Então eu estou dizendo para ele o seguinte: cria um Live Artifact de um dashboard de tráfego pago utilizando o conector do MetaEds, que eram as principais métricas e insights da conta de anúncios tal. E aqui eu coloquei o número da minha conta de anúncios. Faça perguntas caso você tenha alguma dúvida, porque às vezes na hora de montar o dashboard, o Cloud às vezes quer perguntar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida com você. Então é legal você sempre deixar aqui explícito isso para ele fazer a pergunta para você. E beleza, a gente vai utilizar o modelo Opus, que é o modelo mais indicado para isso, e vamos enviar. E beleza, ele fez algumas perguntas aqui para mim, ó. Qual período de dados você quer por padrão? Por padrão, eu vou querer este mês. Qual o principal foco aqui da minha conta? É geração de leads. Qual o nível de detalhe que você quer no dashboard? Resumo mais campanhas, até conjunto de anúncios, até anúncios individuais. Legal, eu quero até o conjunto de anúncios. Aqui ele vai pedir para você dar permissão para ele fazer as tarefas, então você tem que clicar aqui para dar permissão. Por definição, o conector do MetaEds precisa ir da sua permissão. Você pode mudar isso depois nas configurações, mas inicialmente você tem que ir dando as permissões para ele. E por fim, ele vai pedir para você permitir a criação do artefato, né? Então você clica em criar e aqui ele vai criar para a gente o nosso dashboard com os dados que a gente pediu. Então, olha só que legal que ele fez aqui. Dá para a gente abrir isso aqui em tela cheia, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Ele sempre vem aqui para esse pinned aqui. Ele vai ficar sempre marcado aqui com um pin para você acessar rapidamente ali o seu dashboard. E aqui ele mostra, olha, quantos leads eu gerei, investimento, alcance, por campanha, né? Geração de leads aqui por campanha, investimento por objetivo, né? Onde está o meu maior investimento. Aqui ele traz alguns insights, né, onde eu tive meu maior investimento, onde eu tive meu maior custo. Aqui ele traz todas as campanhas, olha só que legal, todas as campanhas que eu fiz. Aqui dá pra gente filtrar só campanhas de lead, só campanhas de vendas. E aqui dá pra gente ver todos os nossos conjuntos de anúncio. Olha só que legal que ele montou aqui pra gente, em poucos minutos. Nós já temos aqui um dashboard completo e com dados em tempo real. Então a gente pode vir aqui, clicar em recarregar e ele vai puxar os dados novamente da minha conta de anúncios e vai montar o dashboard novamente. E também dá para você exportar por PDF, dá para você vir aqui, baixar como PDF e você vai salvar esse dashboard como PDF. Então, olha, ele fica assim, olha, ele até tem uma visão para mobile, né? Ele até mudou aqui, né, os cards. Então, ele fez aqui uma visão para mobile aqui, olha. E dá para você ver ali todos os dados no PDF. Então, muito legal. Você vê que em pouco tempo ele montou isso aqui para gente e dá para a gente incrementar esse dashboard, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui Google Analytics também, dá para eu colocar o Google Analytics, né, o GA4. Dá para eu colocar o Google Ads, dá para eu adicionar o que eu quiser aqui. Então, eu vou mostrar até um exemplo aqui. A gente vai voltar aqui para a nossa conversa e eu vou falar para ele adicionar os dados do GA4 também. Então, eu vou falar o seguinte, adicione
no Live Artifact os dados do GA4, que era um relatório de páginas com número de sessões e origem do acesso. Para isso, utilize a MCP do Zapier. O ID do fluxo de dados e aqui eu coloco o ID do meu fluxo de dados. E aqui nós temos a MCP do Zapier conectada. Então eu vou colocar aqui para rodar e vou mostrar aqui para vocês onde que nós encontramos isso. Então aqui em conectores, Customize conectores, nós podemos adicionar o Zapier. É no mesmo caminho do MetaEds. A gente vem aqui, pesquisa por Zapier e adiciona o conector aqui do Zapier. Você, obviamente, precisa de uma conta no Zapier. Então, funciona assim. Eu tenho aqui a minha conta no Zapier, eu tenho aqui uma lista de servidores MCP que eu criei. Eu criei um para o Cloud e eu adicionei o GA4 aqui nele. Então, para você criar, você vem aqui, ó, cria. Aqui você pode selecionar o Cloud Cowork, por exemplo, que é o caso que a gente está usando, e ele vai dar as instruções para nós criarmos um servidor MCP para o Cloud Cowork, por exemplo. E com isso nós conseguimos integrar o Zapier e integrando o Zapier nós podemos vir aqui em Add Tool e pesquisar pela ferramenta que a gente quiser. Então a gente pode pôr o Google Ads, por exemplo. Posso vir aqui, pesquisar o Google Ads. E eu posso trazendo esses dados para o meu relatório ali, para que eu possa sempre bater o olho e já saber tudo que está acontecendo. E pronto, foi criado aqui então a versão atualizada aqui do nosso dashboard. Nós temos aqui o MetaEds e se nós descermos aqui a tela, nós temos o GA4. Então nós temos aqui número de sessões, origem principal, sessões que vieram a partir da Meta, né, Facebook e Instagram, página mais acessada, aqui um relatório de acessos por página, aqui um relatório de origem por página. Então, por exemplo, essas páginas aqui tiveram origem no YouTube. Então, tive 88 sessões na página Links, vindo ali do YouTube. Se eu colocar Google, início, 25 sessões, meta. Então, é legal que a gente consegue filtrar aqui, tanto por página, quanto por origem, quanto também aqui por origem de acesso, né? Então, dá pra gente fazer o filtro que a gente quiser aqui. Então, é bem legal que aqui eu consigo ver a performance de todo o meu site quando o tráfego vem do YouTube, por exemplo. E esses são só alguns dados que você pode trazer, né? Você pode trazer outros dados, dados de compra, né? Se você tem um e-commerce ou se você vende ali infoprodutos, você pode trazer dados de compra, você pode trazer dados do seu checkout, carrinhos abandonados. Então, dá para você fazer bastante coisa aqui, mas você vê que em apenas 2 prompts nós montamos aqui um dashboard que atualiza em tempo real e a gente pode sempre consultar ele. Se você trabalha aí com tráfego pago, você pode fazer um desse para cada cliente e utilizar o Cloud para analisar as suas campanhas, para gerar os seus relatórios, exportar, mandar para o cliente. Dá para você fazer tudo isso a partir dessa função aqui do Cloud. E se você quer aprender outras automações como essa, se você quer aprender mais sobre IA para negócios, então eu te convido a participar da minha comunidade gratuita. Você pode clicar no link aqui embaixo, se cadastrar, e lá você vai ter acesso a diversos materiais gratuitos para te ajudar a implementar IA aí no seu negócio. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, deixe um comentário caso você tenha alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo.